Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor JB para mais uma videoaula. O tema da nossa aula de hoje é o período entre guerras. Vamos tratar da Grande Depressão, Estados Unidos da América, e o surgimento dos regimes totalitários na Alemanha e na Itália. Vamos dar início. Falando aí da Grande Depressão, que assolou aí os Estados Unidos da América. Então, dentro do contexto do período entre guerras, né, que inicia em 1919 e vai até meados de 1938, né, período que antecede a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse período do fim da Primeira e início da Segunda Guerra, vai acontecer fatos importantes que vai desencadear a Segunda Guerra Mundial em 1939. E começando aqui com o abalo capitalista, né? Temos aí a maior nação capitalista do mundo, que é os Estados Unidos da América, que vai entrar numa depressão econômica em 1929. O que ocorreu para que os Estados Unidos chegassem à quebra da Bolsa de Nova York, o crash? Então, vamos ver as características aí e detalhar cada ponto. Primeiro ponto, superprodução econômica nos Estados Unidos. O que seria isso? Os Estados Unidos fabricou muitos produtos, tinha muitos produtos estocados nas fábricas, né? Uma superprodução aí, mas não tinha um comprador. Certo? Então isso vai ser o primeiro ponto. Por que não tinha comprador? Porque a Europa, que era a maior cliente dos Estados Unidos nesse período, já estava conseguindo se reerguer dos efeitos causados pela Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos não tinham mais para quem vender. Então, isso vai gerar uma superprodução nos Estados Unidos. Queda do preço e dos lucros, o segundo ponto aqui. Se não vende, não tem para quem vender. Claro que vai usar aquela tese, aquela ideia da lei da oferta e da procura. Então, vamos diminuir o preço para ver se vende. E se não vende, não tem lucro. Se não tem lucro, a forma da empresa cortar gastos é demissão em massa. Redução da atividade econômica, claro, como consequência aqui da queda de preço e de lucros. Então a economia nos Estados Unidos da América ela vai entrar em redução. Claro que todos esses pontos aqui vai ser um efeito cascata, um efeito dominó. Com a redução das atividades econômicas, as empresas não vendem, não estão lucrando, porque é uma queda do lucro e no preço dos produtos. E a forma da empresa conseguir se manter e cortar os gastos, para poder se manter ainda, é demitindo. Então, lá nos Estados Unidos vai haver um desemprego em massa nesse período. Próximo ponto, a crash da Bolsa de Nova York, queda no preço das ações. Então, as empresas, as grandes empresas, no mercado de ações, ela não estava valendo nada. Por quê? Justamente por a questão da redução da atividade econômica. Então, a economia
americana aqui, norte-americana, estava fragilizada. Claro, como consequência disso, empresas e bancos eles vão falir, né, como consequência, e diminuição dos investimentos norte-americanos em outros países e diminuição das importações norte-americanas afetaram outros países capitalistas, né? Então aqui, com essa diminuição de investimento, né, e diminuição das importações, né, que os americanos não estavam comprando, né, se estavam comprando muito pouco, isso vai afetar diretamente o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, né, o maior, na época, o maior exportador de café e nosso maior comprador eram os norte-americanos, e se eles estavam numa crise econômica e reduziu, né, diminuiu as importações, consequentemente, nós, né, aqui no Brasil, vamos sentir esse abalo, né, da crise econômica, não só no Brasil, mas no mundo todo. Na época, né, o Brasil sofreu muito com essa questão da desvalorização do café. Aí agora, pessoal, vamos ver o que os Estados Unidos fizeram para tentar sair dessa crise. O acordo aqui, né, chamado New Deal, novo acordo. O que vai ser isso? Vai ser um conjunto de medidas socioeconômicas inspiradas em Keynes, certo? Ou seja, né, o liberal aqui, as leis de Keynes, rompimento com o liberalismo econômico clássico. Então, o Estado não intervinha na economia, agora ele vai intervir na economia para salvar, certo, os Estados Unidos da América da Grande Depressão. O governo de Roosevelt, 1933 a 45, ele vai controlar os preços, né? Olha aí, notem aqui que o Estado está intervindo na economia, né? Então, como eu falei aqui, né, inspiradas em Keynes. Então, rompeu com o liberalismo econômico. Então, agora o Estado ele vai, né, o governo vai controlar os preços. Concessão de empréstimo para fazendeiros arruinados. Qual é a intenção disso aqui? Gerar empregos. Realização de obras públicas, também como meta aqui de gerar emprego, né? Gerando emprego, consequentemente, gera renda. As pessoas vão ter poder de compra e as empresas vão vender e vão novamente produzir. Salário, desemprego e outros benefícios sociais, né? Tudo isso aqui fazendo parte do novo acordo. Limitação da produção às exigências do mercado. Então, novamente, o governo abandonando esse liberalismo econômico e intervindo na economia. Fixação de salários mínimos e jornada de trabalho. Tudo isso, né, aqui, esses pontos, faz parte, né, desse acordo aqui, a ideia, né, do presidente Franklin Delano Roosevelt. Aí agora a gente entra, né, nos regimes totalitários. Então temos aí o totalitarismo, né? Só o nome já diz muita coisa, né? Se a gente dividir aqui, ó, total, ou seja, poder total ao líder. Então, Estado forte que busca estender seu poder sobre todos os setores da sociedade. Principais características aí do regime totalitário, né? Aqui a gente tem fascismo e nazismo, né? Partido único, ideologia oficial,
Estado policial, né? Estado vigilante aqui, policiando, fiscalizando a sociedade. Propaganda estatal, ou seja, propaganda do governo para exaltar a figura do Estado. Intervencionismo econômico. Então, são esses pontos aqui que são característicos do totalitarismo. Aí o primeiro estado aí, né? Regime totalitário, temos aí o fascismo na Itália, na figura aqui de Benito Mussolini. Qual era o contexto da Itália aí nesse período do fascismo aí? Grande número de mortos e feridos na guerra, crise econômica, miséria, inflação, desemprego. A situação da Itália não estava nada boa, né? Então, olha aí, né? Precisava de uma pessoa que chegasse e dissesse, né? Ó, vou melhorar a economia do país, vou acabar com a miséria, com a fome, vou acabar com a inflação e vou dar emprego para o povo. Olha aí, o povo fragilizado por essas questões aqui. Basta vir uma pessoa, né? Sociedade frágil, né? Basta vir uma pessoa com um discurso falando o que o povo quer ouvir. Aí temos aqui essa pessoa, Mussolini, fundou o Partido Nacional Fascista em 1921. Quais eram as promessas dele? Olha aí, acabar com a crise, olha aí, a crise aqui, e com o avanço do socialismo, olha aí, né? Olha que coisa interessante, né? Acabar com o socialismo, né? Então, o fascismo, como promessa, acabar com o avanço do socialismo, né? O socialismo partido de esquerda, né? Então, o fascismo vai tentar barrar o avanço do socialismo. Coisa interessante, né? Discurso nacionalista, exaltando, né, o Estado nacional patriótico, e contra o liberalismo e contra o socialismo, ó, novamente aqui. Né? Então, o fascismo, pessoal, ele era contra o socialismo. Lembrando que o socialismo é um regime de esquerda. Como foi o governo aí de Mussolini, né? Vamos dividir ele em algumas fases. Primeira fase, daqui. Segunda fase, daqui. Né? E vamos detalhar aqui, né, essas fases aqui. Primeira fase, Estado autoritário. Né? Como é o Estado autoritário? Né? Então, o Estado manda, né, truculento, arrogante, ignorante, né? Autoritário. Discursos nacionalistas. Olha aí, né? Vamos exaltar a bandeira, o símbolo nacional. Vamos construir uma nação forte para que o povo ame a pátria, o povo seja patriótico. E ataques à oposição. Né? Então, quem fosse oposição era perseguido. Segunda fase, ó, ditadura fascista, agora sim, né? Implanta-se na Itália a ditadura. Repressão violenta dos opositores. Né? Então, típico, clássico de uma ditadura. Né? Ditadura não tem oposição. Mussolini é chefe supremo do Estado. Né? Aí tem a alcunha de Duce, líder. Né? Estado poderia intervir diretamente nas relações entre patrões e trabalhadores por meio da Carta del Lavoro de 1927. Olha aí. O Estado aqui, né, vai intermediar, vai intervir diretamente na relação entre patrões e trabalhadores. Olha aí.
Estado total, Estado totalitário. A educação pública foi o meio para impor a doutrina fascista. Claro, né? Então, se você trabalha as crianças, os adolescentes, né, desde o início, né, aquele adolescente, aquela criança, ele vai crescer, vai se tornar um adulto, né, sendo doutrinado por essa nova doutrina aqui. Como era essa doutrinação? Militarismo da vida escolar e livro único. Olha aí que interessante, né? Então, um livro que o governo, né, fazia. Claro que nesse livro tinha todas as ideias fascistas contidas nele para estimular, né, para impor, por meio da educação, a doutrina fascista. O Estado estimulou o crescimento econômico e, após 29, o Estado implantou intervenção econômica e expansão colonial italiana na África. Governo Mussolini, governo fascista. O próximo governo aí, totalitário, né, vai ser o nazismo na Alemanha. Né? Aqui, outro cara, né, que tem poder total. Contexto aí, na Alemanha, crise econômica do pós-Primeira Guerra Mundial. Novamente, né, país fragilizado, sociedade desacreditada. Sentimento de humilhação com o Tratado de Versalhes e agravamento da crise econômica. Crescimento de grupos de esquerda, partidos comunistas e social-democrata. Olha que interessante, né? Então a Alemanha ela sai humilhada, o orgulho alemão é ferido por esse Tratado de Versalhes, que vai impor duras penas à Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vai entrar numa grave crise econômica, tendo que cumprir esse tratado. Acrescentando-se aí, né, crescimento na Alemanha de grupos de esquerda. Partidos, né, comunista, social-democrata. Aí temos agora, né, a ascensão de Adolf Hitler, 1920, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista. Né, isso aqui ocorreu em 1920. Lembrando, pessoal, que Adolf Hitler, né, ele participou da Primeira Guerra Mundial como um mensageiro nas trincheiras e quase morre, né? Então, ele estava lá no campo de batalha, assim como Mussolini também estava no campo de batalha na Primeira Guerra. Em 1923, os nazistas promovem um golpe fracassado para derrubar o governo alemão, né, que é a República de Weimar. O que acontece? Hitler é preso, crítica ao governo e crescimento da popularidade do nazismo na Alemanha. Então é nessa fase aqui da prisão, né, que ele vai e escreve um livro, né, na prisão, Mein Kampf, Minha Luta, que destila todo o seu ódio aos judeus, ao seu antissemitismo. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler. Início do Terceiro Reich. Pessoal, Reich, né, aqui, o Império, né, eles acreditavam que a Alemanha estava vivendo o Terceiro Império Alemão. Em 1934, Hitler foi nomeado o chefe supremo da nação, o Führer. Né? Então, tá aí, né? Coisa interessante. Hitler veio com o discurso que ia salvar a Alemanha, tornar ela grande, realmente tornou, mas a que preço, né? O governo de Hitler, livro Mein Kampf, obra fundamental do nazismo, características aí, olha aí, superioridade da raça ariana, antissemitismo, fortalecimento total do Estado, expansionismo, teoria do espaço vital, sistema educacional controlado pelas ideias nazistas,
propaganda em massa, censura e repressão, Gestapo, né? E militarização. Então, olha que interessante, né? Então, Hitler, na ideia dele, até uma incoerência, né? Porque o próprio Hitler, ele nem alemão era, ele era austríaco, né? Então, ele queria criar uma raça ariana, uma raça perfeita, uma raça sem mistura na Alemanha. Antissemitismo, né? Questão dos judeus aqui, o ódio, né, aos judeus. Fortalecimento do Estado, típico do regime totalitário. A Alemanha, no final da Primeira Guerra, por conta aqui do Tratado de Versalhes, ela perde 1/4 do seu território. E o Hitler tem a ideia de expansionismo, que a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial, né? Teoria do espaço vital. Sistema educacional, né? Novamente, que como Mussolini fez, Hitler também vai fazer aqui. Ele vai controlar a educação, porque se você doutrina as crianças, os jovens, né, eles vão se tornar adultos, né? Vão crescer com essas ideias. Então, o sistema educacional ele vai ser controlado pelos nazistas. Propaganda em massa, claro, sempre exaltando aqui o governo, né? Censura a imprensa, né? Então, imprensa que censurada só ia para a mídia aquilo que Hitler quisesse, né? Ele, inclusive, dados, né? Eles eram alterados. Repressão a qualquer tipo de ação, né? Temos aqui, né, o Gestapo. E típico, característico, né, do regime fascista, tanto o nazismo como o fascismo, vai ser a militarização. Certo, pessoal? Então, né, temos aí que nesse período entre guerras vai surgir, né, esses caras que vão dominar com as suas ideias, né, tanto a Itália quanto a Alemanha, né? E a gente vai ver esse desfecho aí na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau.